Boa noite. Antes de mais nada, eu também gostaria bastante de agradecer a presença de vocês nesses debates que a gente há anos tem promovido, né, e que cumpre uma função muito legal, tanto no temário como no local, né, de trazer um público diferenciado para a gente conversar. Hoje, né, dando prosseguimento aos nossos debates CEDEM, vamos discutir sobre a década institucionalizada aí pela ONU, né? Existem aproximadamente 200 milhões de pessoas vivendo nas Américas que se identificam como afrodescendentes. E muitos ainda vivem em outros países fora do continente africano. Seja como descendentes das vítimas do tráfico de escravos ou, mais recentemente, como imigrantes, essas pessoas constituem grupos pobres e marginalizados das sociedades onde elas estão vivendo. Diversos estudos e pesquisas de vários órgãos, tanto nacionais como principalmente internacionais, demonstram que os afrodescendentes ainda têm acesso limitado à educação de qualidade, aos serviços de saúde, à moradia e à segurança. E, com frequência, mais do que desejado, são vítimas de discriminação perante a justiça e enfrentam alarmantes índices de violência policial e discriminação racial. Boa noite a todos e todas. Eu queria inicialmente agradecer ao CEDEM e ao Unesp, na pessoa da Sandra Santos e da nossa mediadora, historiógrafa Solange Souza, por esta oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos nesta noite. Como já nos informou a Solange, esta década foi proclamada pelas Nações Unidas, né? E já se iniciou em 1º de janeiro, de modo que nós temos que justamente buscar compreender quais são as possibilidades, né, que esta década nos oferece, o que ela nos empurra, né? É mais um fator para que a gente possa avançar na implementação das políticas de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial. Eu sou membro de um grupo de trabalho, né, nas Nações Unidas, que é esse grupo de especialistas eminentes, com a função de garantir a implementação da Declaração e Programa de Ação de Durban, a Conferência Mundial. Eu vou me referir, então, inicialmente, aos antecedentes desta década, né? Claro que a gente poderia remontar a muito mais tempo, mas vamos começar aí pela Conferência Mundial em 2001. Já é uma terceira Conferência Mundial, e, obviamente, que antes da terceira Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, tivemos 2 outras conferências mundiais. Esta conferência, que aconteceu em 2001, ela teve uma especificidade e uma diferenciação em relação às conferências anteriores. Enquanto na primeira e na segunda Conferência Mundial o foco estava na questão do apartheid, né, foram conferências convocadas pelas Nações Unidas com o objetivo de lutar para a derrocada do apartheid nas Nações Unidas. Esta conferência, ela já acontecendo já depois do fim do apartheid, ela muda de foco. Ela passa a discutir o racismo como um fenômeno global. O racismo não era mais aquilo que acontecia na África do Sul, né? Um sistema de segregação legalizado. Mas o racismo passa a ser um fenômeno em que nenhuma nação, nenhum país do mundo poderia dizer que está livre do racismo, né? Então, foi como se tivesse aberto a caixa de Pandora. Este mal agora passa a ser discutido em relação a todas as regiões do planeta. E em 2000, também queria destacar
o protagonismo do Brasil nesta terceira Conferência Mundial. Protagonismo este, né, que foi realizado tanto pela diplomacia brasileira, né, que atuou de forma muito eficaz e efetiva no processo da conferência, como também pelo protagonismo da militância do movimento negro do Brasil, né? Não por acaso, a delegação brasileira foi a maior delegação estrangeira presente em Durban, né? E, portanto, o processo da Conferência Mundial pôde se beneficiar da enorme experiência política acumulada pelo movimento negro do Brasil ao longo de muitas e muitas décadas de atuação. Boa noite, senhoras e senhores. Eu vou fazer um apanhado histórico das leis penais e a criminologia no Brasil. Vai valer bastante para a discussão sobre a maioridade penal. A temática da maioridade penal apresenta interessante trajetória na história do direito penal do Brasil. No livro 5º das Ordenações Filipinas, o título 1603, né? O título 135 fixava a idade de 17 anos para imputabilidade penal. O Código Criminal do Império reduziu esse limite para 14 anos. Depois, adotado 2 anos depois da abolição formal do escravismo no Brasil, o Código Penal de 1890 prescrevia a maioridade penal aos 9 anos de idade. Assim é que durante 4 décadas vigiou no Brasil a regra da imputabilidade penal aos 9 anos, revogada apenas em 1932, com a aprovação da Consolidação das Leis Penais, que levou o limite mínimo para 14 anos. Somente em 1940, a capacidade penal aos 18 anos fez parte da Constituição, conforme disposto no artigo 228 da Constituição vigente. Responsabilidade penal aos 9 anos. Não são criminosos, artigo 27. Os menores de 9 anos completos e os maiores de 9 e menores de 14 que obrarem sem discernimento. Artigo 30. Os maiores de 9 anos e menores de 14 que tiverem obrado com discernimento serão recolhidos a estabelecimentos disciplinares industriais, pelo tempo que o juiz parecer, contando que o requerimento não exceda a idade de 17 anos. Ainda o Código de 1890 punia o crime de capoeiragem, o curandeirismo, o espiritismo, a mendicância e a vadiagem. Tudo isso era voltado para a população negra recém-liberta, né? A consolidação dos penais levou o limite mínimo para 14 anos e o Código Penal 18 anos. Aplaudindo a fixação da responsabilidade penal aos 9 anos, Raimundo Nina Rodrigues discorre sobre as acertadas razões do legislador. Então, a pérola aí. O nosso Código Penal vigente trouxe-nos, portanto, um progresso, reduzindo a menoridade de 14 para 9 anos. No Brasil, por causa de suas raças selvagens e bárbaras, o limite de 14 anos ainda era pequeno. As raças inferiores chegam à puberdade mais cedo do que as superiores. Quanto mais baixa for a idade em que a ação da justiça, ou melhor, do Estado, se puder exercer sobre os menores, maiores probabilidades de êxito terá ela, visto como poderá chegar ainda a tempo de impedir a influência deletéria de um meio pernicioso sobre um caráter em via de formação, em época em que a ação deles ainda possa ser dotada de eficácia. Esse é um argumento ainda utilizado hoje em dia, né? Para quem defende a redução da maioridade penal. Aí nós temos dos dias atuais, criminologia e estereótipo racial. São alguns estudos científicos de criminalistas ou estudiosos de criminologia que também trazem algumas pérolas. João Faria Júnior, por exemplo.
O coeficiente de criminalidade dos homens de cor, negros e mulatos, é no Brasil, comparativamente, muito maior que o da população branca. Porque os índices de criminalidade do homem de cor são substancialmente mais elevados que o do branco ou amarelo. Passado um século dessa abolição, o negro ainda não se ajustou aos padrões sociais. E o nosso mestiço, o nosso caboclo, em geral, é indolente, propenso ao alcoolismo, vive de atividades primárias e dificilmente consegue prosperar na vida. É esse tipo que normalmente migra e forma as favelas dos grandes centros demográficos. Ele forma um vasto contingente, sem instrução e sem nível técnico, não consegue se firmar socialmente e envereda para a marginalidade e para o crime.